O inverno de 1944, nos Montes Apeninos, não perdoava a inexperiência dos soldados tropicais. A Força Expedicionária Brasileira avançava pelo Vale do Rio Serchio em uma marcha silenciosa. O general Cordeiro de Farias observava o horizonte com a clareza de quem entende o peso da história. As botas dos pracinhas afundavam na lama gelada que cobria os caminhos da Toscana. Cada quilômetro percorrido era uma vitória contra o relevo hostil e o clima implacável. Cordeiro de Farias sabia que a artilharia seria a chave para romper as defesas alemãs. No vale, o som metálico das peças de artilharia sendo posicionadas ecoava entre as encostas. O inimigo ocupava as cristas mais altas, vigiando cada movimento brasileiro lá embaixo. A logística de transporte nos terrenos íngremes era um pesadelo tático para o comando. Os soldados brasileiros mantinham o moral elevado apesar das noites gélidas nas trincheiras. Cordeiro de Farias revisava os planos de fogo com seus oficiais subordinados. A ordem era clara: conquistar as posições elevadas para garantir o avanço do Quinto Exército. Monte Prano se erguia como um gigante de pedra, bloqueando o caminho para o norte. O general estudava as fraquezas da linha gótica com uma precisão matemática. Relatórios de inteligência indicavam ninhos de metralhadoras camuflados nas rochas. A FEB estava prestes a provar seu valor em um dos cenários mais difíceis da guerra. Patrulhas brasileiras deslizavam pela mata durante a madrugada para colher informações. O frio penetrava o tecido dos uniformes, testando a resistência física dos homens. Cordeiro de Farias ordenou o deslocamento das baterias de 105 mm para posições frontais. O silêncio da montanha era apenas interrompido pelo vento uivante. A experiência do general em revoltas anteriores no Brasil moldou sua liderança firme. Ele sabia que cada vida sob seu comando dependia da precisão de seus cálculos. No acampamento, o cheiro de café e óleo de motor misturava-se ao ar gelado. As encostas de Monte Prano estavam repletas de minas terrestres indetectáveis. Sapadores brasileiros trabalhavam sob a cobertura da escuridão para limpar os caminhos. A coragem dos homens da AVEB começava a ser notada pelos aliados americanos. Cordeiro de Farias coordenava a integração entre a infantaria e o suporte de fogo. O horizonte começou a brilhar com as primeiras explosões de sondagem. A precisão da artilharia brasileira seria testada contra bunkers de concreto sólido. Muitos pracinhas escreviam suas últimas cartas para casa à luz de velas. O comando da divisão de artilharia exigia disciplina absoluta sob o estresse do combate. O terreno era tão íngreme que as mulas eram os únicos meios de transporte viáveis. Cada passo em direção ao cume era vigiado pelos binóculos alemães. Cordeiro de Farias não permitia que o pessimismo contaminasse seu estado-maior. A neve começou a cair levemente sobre os capacetes de aço dos brasileiros. Relatórios indicavam que o inimigo estava reforçando o flanco esquerdo de Monte Prano. O grito de Senta-Pua ecoava como um lembrete da herança guerreira do Brasil. A estratégia final foi traçada sob o manto de uma névoa espessa. Os cronômetros foram sincronizados para o início do bombardeio inicial. O general Cordeiro de Farias deu o sinal verde para o início da operação. De repente, o solo tremeu com o primeiro disparo coordenado da artilharia. O ataque a Monte Prano havia começado, mas a resposta alemã seria imediata e feroz. Uma chuva de morteiros começou a cair perigosamente perto da posição de comando brasileira. Em meio ao caos, um mensageiro chegou com notícias que mudariam todo o plano de ataque. O mensageiro entregou o envelope selado com as coordenadas exatas das ninhos de metralhadoras alemãs. Cordeiro de Farias desdobrou o mapa sobre a mesa de madeira improvisada enquanto a chuva batia no teto da tenda. Ele percebeu que a inteligência indicava uma vulnerabilidade no flanco esquerdo da montanha. Sem hesitar, o general ordenou que a artilharia iniciasse o bombardeio preparatório imediatamente. Lá fora, os canhões brasileiros rugiram, quebrando o silêncio mortal da madrugada italiana. O solo vibrava sob os pés dos soldados que aguardavam a ordem de avançar pelas encostas íngremes.
Cordeiro de Farias saiu da tenda para observar o impacto inicial das granadas nas cristas rochosas. Explosões laranjas pontuavam a escuridão enquanto as defesas inimigas eram marteladas sem piedade. O general sabia que o terreno em Monte Prano era um labirinto de pedras e morteiros escondidos. Ele insistiu em se aproximar da linha de frente para garantir que a coordenação rádio permanecesse intacta. O 1º batalhão começou a escalada sob uma chuva de balas traçantes alemãs. As metralhadoras MG-42 inimigas cuspiam fogo de dentro de bunkers de concreto quase invisíveis. Cordeiro de Farias manteve a calma enquanto os relatórios de baixas começavam a chegar pelo rádio. Ele ordenou uma manobra de pinça, enviando a infantaria motorizada para flanquear a base norte. Os pracinhas lutavam corpo a corpo nas trincheiras superiores, usando baionetas e granadas de mão. A coragem dos brasileiros surpreendeu os defensores alemães que consideravam o pico inexpugnável. Gritos de socorro ecoavam pelas ravinas enquanto os maqueiros arriscavam a vida sob fogo. Cordeiro de Farias ajustou os tiros de artilharia pessoalmente, aproximando o fogo das suas próprias tropas. O tempo estava virando, e uma névoa densa começou a cobrir as rotas de suprimento. Se a névoa se fechasse, o apoio aéreo aliado não conseguiria identificar os alvos. O general decidiu por um ataque frontal final antes que a visibilidade desaparecesse por completo. Ele se levantou e caminhou até a linha de partida, sua presença dando ânimo aos homens exaustos. O som das cornetas brasileiras cortou o ar, sinalizando a investida decisiva. Centenas de homens saltaram de suas coberturas, gritando o nome do Brasil em uníssono. A resistência alemã no cume central era desesperada e mortal. Granadas alemãs do tipo batata explodiam entre as rochas, lançando estilhaços letais. Um sargento brasileiro desativou sozinho um ninho de metralhadora com um lança-chamas. Cordeiro de Farias viu seus homens caírem, mas a ordem era não parar o avanço. Os tanques Sherman brasileiros tentavam subir as trilhas estreitas, derrapando na lama. O general ordenou que os engenheiros abrissem caminho com dinamite sob fogo inimigo. Lentamente, a bandeira brasileira começou a aparecer em pontos cada vez mais altos. Mas o contra-ataque alemão estava sendo preparado nas sombras do vale vizinho. Cordeiro de Farias antecipou o movimento e realocou as baterias antitanque. O duelo de aço nas encostas de Monte Prano transformou a montanha em um vulcão de metal. Cada metro de terra era conquistado com o sangue e o suor dos expedicionários. O general recusou-se a recuar mesmo quando os morteiros inimigos atingiram o posto de comando. A noite caiu sobre o campo de batalha, mas a luta não deu sinais de trégua. As munições estavam ficando escassas e o reforço ainda estava a quilômetros de distância. Cordeiro de Farias enviou uma última mensagem codificada pedindo um esforço supremo ao amanhecer. De repente, um clarão desconhecido iluminou o topo da montanha, seguido por um silêncio absoluto. O general segurou seu revólver, incerto se o clarão vinha de uma vitória ou de uma nova arma inimiga. O clarão ofuscante revelou-se não um ataque, mas o sinal luminoso verde que confirmava a conquista definitiva do cume. O general Cordeiro de Farias baixou sua arma enquanto o silêncio voltava a dominar as encostas de Monte Prano. Ao seu redor, soldados brasileiros emergiam das trincheiras com os rostos cobertos por fuligem e cansaço. A luz do amanhecer começou a tocar os picos da Toscana, revelando a escala da destruição causada pela artilharia. Cordeiro de Farias imediatamente convocou seus oficiais para realizar a primeira avaliação técnica do terreno conquistado. Eles observaram que a queda de Monte Prano cortava uma linha de suprimento vital para as forças do eixo na região. Os dados coletados mostravam que a precisão da artilharia brasileira havia superado todas as expectativas aliadas. O general caminhou entre os destroços de um ninho de metralhadoras inimigo, analisando a eficácia do cerco. Ele parou por um momento para prestar homenagem silenciosa aos pracinhas que tombaram durante a subida final. Relatórios de inteligência confirmaram que a resistência alemã havia fugido em desordem para o norte. A vitória em Monte Prano abriu caminho para a libertação de diversas vilas italianas que viviam sob ocupação.
Camponeses locais saíram às ruas para saudar as tropas brasileiras com flores e vinho. No quartel-general, Cordeiro de Farias redigiu o relatório final destacando a bravura individual de seus subordinados. Ele enfatizou que a coordenação entre a infantaria e a artilharia foi a chave para o sucesso tático. O comando aliado enviou mensagens de congratulações, reconhecendo a FEB como uma força de elite. Meses depois, com o fim das hostilidades, o general supervisionou a desmobilização das tropas com o mesmo rigor. Ele olhou uma última vez para os picos dos Apeninos antes de embarcar de volta ao Brasil. O retorno dos pracinhas ao Rio de Janeiro foi marcado por um desfile histórico sob chuva de confetes. Cordeiro de Farias tornou-se um símbolo de liderança moderna dentro das Forças Armadas brasileiras. Suas lições sobre logística e moral da tropa foram integradas aos manuais da Academia Militar das Agulhas Negras. O general sempre afirmava que o verdadeiro mérito pertencia ao soldado anônimo que enfrentou o frio extremo. Analistas militares hoje consideram a Batalha de Monte Prano um exemplo perfeito de guerra de montanha. Monumentos foram erguidos na Itália para honrar o sangue brasileiro derramado naquela terra estrangeira. A cada aniversário da batalha, veteranos se reuniam para relembrar os nomes daqueles que não voltaram. O sacrifício em Monte Prano garantiu que o Brasil fosse ouvido nas mesas de negociação do pós-guerra. O general Cordeiro de Farias continuou servindo ao país, mas nunca esqueceu o frio dos Apeninos. Ele via em cada jovem cadete a mesma centelha de coragem que vira nos seus homens em 1944. Com o passar das décadas, as trincheiras foram cobertas pela vegetação, mas a história permaneceu viva. A liderança de Cordeiro de Farias provou que a estratégia supera a força bruta quando o espírito é inabalável. O Brasil consolidou sua posição como uma nação defensora da liberdade e da democracia global. Os arquivos militares preservam os diários táticos que detalham cada movimento daquela semana decisiva. Cada medalha concedida após a batalha carregava o peso de uma montanha conquistada sob fogo. A memória do general permanece como um farol para aqueles que buscam excelência no comando militar. O reencontro final dos soldados com suas famílias nas docas foi o verdadeiro encerramento da guerra para muitos. A análise técnica da batalha mostrou que o uso inteligente da topografia foi o maior trunfo brasileiro. Monte Prano não foi apenas uma colina tomada, mas a prova da maturidade de um exército jovem. Hoje, o vento sopra suavemente sobre as mesmas rochas, onde outrora ecoaram os tiros de canhão. A herança de Cordeiro de Farias é guardada com orgulho por todos os brasileiros que conhecem sua história. A chama eterna no monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial arde em memória desse esforço. Assim se encerra a crônica de uma batalha que definiu o caráter de uma nação e a grandeza de seu general.